Tá aí, Giro do Esporte. Daniel Ferreira traz os destaques do futebol em Araguari e também irá falar sobre todo o esporte aí no Brasil. Dani, Copa Cicobi Aracope de futebol. Nos fale um pouco mais sobre esse jogo e os destaques, Dani. Olha, Pedro, no último final de semana nós tivemos a definição dos semifinalistas da nona Copa Arena Futebol Society Cicobi Aracope, que é realizada bem próximo aqui, né? Aqui no bairro Independência, no campo do Corinthians, ali no complexo esportivo, né? E nós tivemos a definição das 4 equipes semifinalistas. Chegaram 3 das candidatas ao título, caso Brenda Modas, atual bicampeão, invicto há mais de 2 anos, com 100% de aproveitamento nessa fase que terminou no último domingo, 3 jogos, 3 vitórias. Temos o JRGs, que também permanece invicto na competição. A classificação do Metal Aço, que mesmo com a perda do seu goleiro ao longo da competição, conseguiu manter um alto nível de apresentação. E a grande surpresa, que foi a equipe da drogaria Nossa Senhora da Badia, que conseguiu 2 vitórias em 8 jogos dentro da competição e chegou a essa fase semifinal, né? Já era esperado essas 3 primeiras equipes que a gente citou, desde o início as grandes favoritas, e ficava aquele ponto de interrogação para quem poderia ser a 4ª equipe. Durante muito tempo a gente imaginava que poderia ser o supermercado Tejotão, a drogaria do Bosque, que terminou em 4º lugar no geral a primeira fase, chegou com uma certa vantagem na última rodada para se classificar, acabou perdendo o seu jogo por 2 gols de diferença para outra drogaria, a drogaria Nossa Senhora da Badia, e acabou ficando de fora, e acabou classificando essa equipe, que venceu lá na primeira fase um jogo, classificou pelo critério de desempate saldo de gols, né? E agora da mesma forma. Então, assim, nós teremos no próximo domingo os confrontos às 9 da manhã. Teremos o confronto entre JR Gesso, invicto, a melhor equipe da primeira fase, fez 7 pontos na segunda, enfrentando a drogaria Nossa Senhora da Badia. Para mim, o grande favorito é o JR Gesso. Se a gente for fazer comparação aí de números, o JR Gesso é uma equipe que fez 8 jogos, venceu 6 e empatou 2. Então fez 20 pontos de 24 possíveis. Já o seu adversário fez apenas 6, 3 pontos em cada fase. Então existe um abismo entre as duas campanhas, mas lógico que tudo se define dentro de campo, mas pelo que foi apresentado até agora, não tem como a gente não falar que o JR Gesso é o favorito nesse confronto. Já no outro confronto, nós temos 2 grandes equipes, o atual bicampeão, como eu disse lá no início, invicto há mais de 2 anos, com um plantel que vem já jogando junto há muito tempo, uma base mantida, talvez, vou repetir aqui o que eu disse no programa hoje mais cedo, tem o melhor goleiro nesse espaço, num geral, mas o melhor goleiro da competição para mim até o momento é o Ramon. O Ramon vem sendo muito decisivo, ele que é goleiro do JR Gesso, mas o Pinga é um grande goleiro para mim. Se tivesse que montar uma equipe aqui dentro da cidade, ele seria certamente o goleiro, mas o momento do Ramon também é espetacular, defendendo o JR Gesso. E do outro lado, você não tem o goleiro, que era o Flaviano, da cidade de Uberlândia. O time do Metal Aço perdeu o goleiro, não tinha um reserva, não tinha um substituto e vem improvisando desde a 3ª rodada da primeira fase. Conseguiu chegar com tranquilidade a segunda fase, conseguiu também chegar às semifinais sem tanta dificuldade e agora tem esse compromisso pela frente. As 2 derrotas que o Metal Aço teve na competição foram para essas 2 equipes que estão invictas. O Brenda Moda, seu adversário de domingo, e o JR Gesso, que terminou a última fase em primeiro lugar, à frente da equipe do Metal Aço. Então, assim, não tem como a gente não dizer que existem favoritos, sim. Mas isso pelos números, não vou dizer nesse confronto, pelo elenco, pelo plantel, mas pelo que apresentou até o momento, os números, não existe a distância como é no outro confronto, mas você olha uma equipe tem um super goleiro e do outro lado não tem, o goleiro faz uma diferença enorme. E existe uma outra situação aí, que é mais um problema para o Metal Aço, que foi a perda dos seus atletas de Uberlândia. Dos 5 inscritos, um é o goleiro, já não vinha porque está machucado, se lesionou jogando, e 3 estarão na cidade de Goiânia no domingo, atuando por uma outra competição. Então vai desfalcar a equipe.
E isso torna o Brenda Modas ainda mais favorito para chegar à decisão da competição. Então, domingo, quem gosta aí de um bom futebol, vai para a Arena, 9 da manhã, JR Gesso e Drogaria Nossa Senhora da Badia, e às 10, o Brenda Modas, atual bicampeão, contra o Metal Aço. O jogo promete bastante. Dani, como você avalia aí a arbitragem desses jogos aí? Dentro aí de campo, tá tendo aí muito cartão. Como você avalia aí os árbitros aí desse jogo? Olha, desse campeonato? Das últimas edições, talvez essa seja que tenha um número menor de expulsões, né? E nós tivemos um problema num confronto aí entre JRGS e Metal Aço, onde surgiu as suspensões, 4 expulsos, 2 árbitros, 2 treinadores, um de cada lado e um atleta de cada lado. E aí surgiram as punições aí no início dessa semana. Fiquei surpreso com uma delas, que foi do Anderson, né, o Pingola, treinador da equipe do Metal Aço, que sinceramente tentou apartar a confusão, separar a confusão ali no início. Depois foi para conversar com o treinador do JRG, o Du, que também é uma pessoa muito bacana, mas na hora ficou de cabeça quente. E aí o Pingola, num momento não exato, num momento bom, acho que não era o momento apropriado para aquilo, foi para conversar com ele e acabou que ainda tomou um empurrão e acabou sendo suspenso aí durante um ano. Achei muito pesada essa suspensão. A gente discutiu ao longo dos dias aí essa suspensão. Você fala uma coisa aqui, fala outra ali, escuta, e aí você vai direto na organização para entender realmente. Porque eu não achei certo essa suspensão, achei muito pesada, principalmente para o Pingola, porque realmente ele tentou evitar uma confusão ali, e aí acabou levando essa punição aí de um ano. Eu fui falar com o organizador, que é o Sandoval Pacu, que está de parabéns pela organização, e ele disse o seguinte: Daniel, não dá pra gente fazer julgamento, a gente julga pelo que vem da súmula, né? Então assim, a gente acredita na honestidade do que vem escrito, né? Na honestidade da súmula, do árbitro. E para você fazer esse tipo de julgamento como acontece na liga, você precisa ter pessoas capacitadas e voluntários para isso. E para um torneio que não dura nem 3 meses, é difícil você encontrar. Tirar as pessoas da sua casa para poder estar fazendo esse tipo de situação. Então o que ele deixou entender é o seguinte: o cara acorda no domingo cedo, ele está disposto aí o quê? A jogar futebol, arrumar confusão. Porque para arrumar um tipo de confusão, ele vai ter que pensar 2 vezes, sabendo que ele vai ter uma certa punição. Então, assim, achei pesado essa suspensão do Pingola, até para os outros também. Porque, assim, nós já tivemos situações piores lá na Arena. Já tivemos em outras oportunidades situações piores. Mas, enfim, julgaram da forma que acharam certo. 4 suspensos, 2 tomaram 10 jogos... Os outros 2 treinadores tomaram 1 ano, um tomou 1 ano e 5 jogos e o Pingola acabou tomando 10 jogos. Mas a arbitragem em si, ela vem trabalhando de uma maneira bem regular. Não vou dizer que está excelente, também está muito ruim. Muito ruim não está. Ela tá de regular para bom a arbitragem. Na maioria das vezes vem sendo o Flúvio, o Wallace, o Zé Vicente, e aí talvez venha a Thalita, já teve o Onésio. E tem as representantes como a Amanda e a Vanessa, que fazem um brilhante trabalho. E essas é difícil você cobrar alguma coisa, né? Porque são representantes, não tem tanta exigência em cima delas. E fazem sim o seu trabalho. Mas, no modo geral, a arbitragem vem trabalhando num nível regular para bom. Dani, mandar também aqui aquele forte abraço a quem está aí nos acompanhando pela live. O nosso amigo Marcelo Manteiga também aqui nos acompanhando. O Leandro Viana, boa tarde, meu amigo. Também mandando boa tarde para você. A Camila Carvalho, a Graciela também já entrou aqui por aqui na live. O Rafael, também o Luiz Sérgio aí também assistindo aí conosco aí. Boa Rafael tarde Bittencourt, né? Bittencourt, isso aí. Ele que é um dos... assistindo. Sua mamãe também aqui, viu? Mandar um beijo para minha mãe, que tá sempre assistindo aqui, a Cláudia. Prestigiando. Forte abraço aí a nossa Mandar um abraço também pro Cobra, tá? Tá nos assistindo. Ele que é lá da Brenda Modas, é o treinador atual bicampeão da Copa Arena. Correto. Dani, eu vi um negócio ontem no Facebook que infelizmente, cara, me cortou o coração. Antes de eu entrar com você aqui e falar sobre a liga de vôlei, mas ontem eu vi umas imagens do Clube Fluminense, cara, que me cortou o coração, cara.
dá vontade até da gente chorar, tem hora, porque Araguari tem que manter os patrimônios aqui do nosso município, gente. São poucas coisas que a gente tem aqui. Um clube há mais de 80 anos, parede caindo, o campo acabando, sendo previsto colocar prédios ali naquele local, porque o clube não tem dinheiro, a situação financeira do Fluminense não é das melhores. Até um ex-diretor do Fluminense entrou nos comentários, se me salvo engano, aqui no grupo Observatório. Sexta-feira eu vou trazer. Você tem as fotos aí do Fluminense? Coloca pra gente aí, Luiz. É um absurdo a gente ver uma situação como essa, ainda mais num clube como o Fluminense. Olha, Araguari já... O Araguari Esporte Clube vem tentando se reerguer, né? Atlético, né? O Atlético. O Araguari Atlético Clube. O Fluminense, que era um grande time, o tricolor do Bosque, agora é essa situação. Corta o coração, Dani, a gente vê essas situações. E até um dos rapazes que era o diretor do clube, um dos ex-diretor, falou que se envergonha da antiga gestão. Então, ou seja, até as pessoas que faziam parte da antiga gestão, não estou criticando, até porque eu nem conheço quem é. Comentando aí sobre essa situação, e até convida alguém aí do Fluminense que queira falar sobre o assunto, para que venha aqui até o programa e fale, porque é triste a gente ver uma situação como aquela, ver as raízes de Araguari sendo destruídas aí, caindo aí, e o patrimônio caindo da maneira que eu vi ontem. É um absurdo, viu, Dani? Olha, ô Pedro, com certeza é um assunto que a gente tem que ter bastante tempo para falar, porque é bastante complexo e não se trata apenas daquele setor, né? Não se trata apenas do estádio Sebastião César. O Fluminense tem um patrimônio que é bastante valioso. Além do estádio Sebastião César, o Fluminense tem o Parque da Raposa. E se a gente for relembrar anos atrás, décadas atrás, nós tínhamos tanto Araguari quanto Fluminense com os seus estádios, um até o Vasconcelos Montes ali, né, na Avenida Bahia, famoso campo do Araguari, e você tinha também o Recanto. E a gente sabe que hoje o Araguari possui o Vasconcelos Montes, num outro setor da cidade, depois da venda do campo, mas o Recanto do Galo simplesmente acabou. Mas nós vamos falar sobre o Fluminense. E a gente tem alertado, tem falado sobre o assunto para não ocorrer o mesmo, porque está indo para o mesmo caminho. Quando o estádio Vasconcelos Montes foi vendido, ele não estava numa situação crítica como estava como está o Sebastião César. E a questão do clube social, que é o Parque da Raposa, ela está indo para o mesmo caminho do Recanto do Galo. Recanto do Galo, que chegou a ser o principal clube da cidade de Araguari. Então, assim, é muito triste a gente ver isso. Eu trabalhei em 2 oportunidades dentro do Fluminense, em escolinha de futebol. Era uma escolinha que movimentava, era bastante movimentada, tinha muitos alunos, disputava competições regionais. O Fluminense disputava campeonato juvenil, copinhas na região e até mesmo fora do estado, e hoje não tem mais. Certo. As más administrações, então, vem de muito tempo isso, porque já tem um tempo que os clubes do futebol amador teve uma situação para disputar as semifinais ali, que o torcedor gostava, que é um lugar mais centralizado, que atrai mais o público do que o próprio Vasconcelos Montes, tiveram que fazer um mutirão. Se não me engano, o Atlético do Eduardo, o Novo Horizonte do Neto, outras 2 equipes tiveram que fazer um mutirão para fazer uma limpeza e poder estar recebendo os jogos. Olha que situação. Os clubes do futebol amador tiveram que fazer essa situação para poder estar jogando ali, porque não tinha condição alguma. Hoje, então, não existe condição nem mesmo para racha, o que estava acontecendo um tempo atrás. Aquele racha, o pessoal vai lá, cada um com o seu uniforme, monta 2 equipes e jogam. Nem para isso tem mais condição. Então, assim, a gente andou pensando em algumas situações. São 2 patrimônios, né? São 2 situações que têm o seu valor. O estádio está numa região nobre da cidade, porque o bairro do Bosque é uma das regiões tranquilas da cidade de Araguari, é um lugar bom de morar. Eu já morei ali no bairro do Bosque quando era mais novo. E você tem ali o Bosque, você tem um restaurante que talvez seja o mais frequentado hoje da cidade, principalmente nos finais de semana, e uma região que está crescendo. E você tem o Parque da Raposa. Aí existem 2 situações. O Fluminense vai ter que se desfazer de alguma delas, de uma das 2. Isso, a não ser que apareça um mecenas,
um milionário fala, eu vou revitalizar o clube e o estádio. E ao longo dos anos eu vou recuperando o dinheiro. Mas para recuperar o dinheiro dentro do estádio, você precisa ter um time profissional, você precisa atrair torcedores, você precisa ter uma escolinha ativa. Você não pode viver só de aluguel de futebol amador. Isso não pode acontecer. Então assim, vamos lá, você vai vender o Parque da Raposa para revitalizar o campo. Qual retorno você vai ter? Qual renda você vai ter ali? Jogos do futebol amador. Isso não vai te trazer lucro. Vamos tentar uma escolinha. Tudo bem, o Fluminense já foi, durante 2 décadas no mínimo, o Fluminense teve uma escolinha que tinha um certo número de alunos elevado. Hoje, para começar do zero, lá no Fluminense, o que é o Fluminense hoje em Araguari? O Fluminense não tem essa condição de ser atrativo mais como era anos anteriores. Então, eu trabalhei em escolinha durante muitos anos e sei como que é difícil você trazer um aluno. Um aluno já é difícil, agora você imagina uma turma, 2, 3. Então, assim, tem que ser um trabalho muito bem feito. Nós vamos construir lojas embaixo. Cara, existe dificuldade no centro da cidade hoje com lojas no comércio. Ali não é um lugar apropriado. Posso estar errado, mas eu não faria isso. Então, qual que seria a minha ideia? Não sei se isso vai dar certo, se vai ser o que o conselho e a diretoria e o presidente vai para esse lado. Mas assim, você venderia aquela área do estádio, construiria um estádio dentro do Parque da Raposa, porque lá você tem espaço para isso. Um estádio para 1.500 pessoas, 1.500, você não tem mais necessidade. E com condições de estar aumentando ao longo do tempo. O Fluminense vem para um profissional, o Fluminense vai disputar um campeonato mineiro de juniores, precisamos aumentar a capacidade, você vai aumentando. Mas você constrói um estádio dentro do Parque da Raposa e aí você vai revitalizar o clube. Precisa de grana? Talvez até mais do que é o valor da venda do estádio? Sim. Mas é um início. Você revitaliza o clube, as piscinas, as quadras de futsal, o campo society, uma quadra de areia, né? Você tem um bar ativo que vai te trazer lucro. Você constrói um salão que possa ser alugado para eventos, como o Operário fez. O Operário fez isso. O Operário revitalizou o seu campo, né? Colocou arquibancada, cabine para imprensa, construiu um salão e está ali ativo. Sempre está alugando e sempre está tendo uma renda. E aí, aos finais de semana, Pedro, e quem está nos assistindo, possa virar um restaurante, como é no Pica-Pau, restaurante no sábado e no domingo, para você ter mais um tipo de renda. Então você teria o estádio, você teria o clube, né? E você passaria a ter uma renda. Então, assim, eu acho que seria a melhor forma de você não acabar com o Fluminense. Porque o que a gente vê acontecendo é que está próximo disso, mesmo você tendo um patrimônio tão valioso como esse. E aí fica nesse impasse, vende aqui, vende ali, acaba que não vende nenhum dos 2 lugares. Você olha lá, você passa a estar interditado uma parte do estádio. O clube que antigamente você tinha associados, você tinha convênio com uma empresa, com a prefeitura, não sei se hoje tem mais. Eram convênios que traziam lucro para o clube. E aí o que você vai fazer depois de revitalizado, Pedro? Você vende uma joia, vende uma ação que é acessível para as pessoas. Hoje, menos de 3% da população é associada do Pica-Pau. Que queira ou não, é o melhor clube da cidade. Mas todo mundo tem condição? Não tem. Aí você vai criar uma joia, como tem no Pica-Pau, que é bem mais barato do que a ação. Você cria ação e você cria joia. Para as pessoas que não têm acesso ao Pica-Pau serem sócias, você vai atrair o povo, você vai atrair esse público. Então, assim, é interessante. O projeto é a longo prazo? Não é para amanhã, tá tudo pronto. Mas é uma coisa que vai deixar o Fluminense vivo. Porque o Araguari, num certo momento, ele estava morto. Porque ele já não tinha mais o estádio, ele não tinha o Recanto do Galo. Você chegava no Vasconcelos Montes, a única coisa que não dava para fazer era a prática esportiva do futebol. Você tinha criação de galinha, criação de porco, criação de vaca, tudo dentro do campo. E aí, num projeto a longo prazo, o Valtinho, o ex-presidente da Liga, João Paca, conseguiram, e mais a ajuda de muitas pessoas, conseguiram trazer o estádio não só para o cenário local, mas para o cenário mineiro, o cenário estadual. O Araguari recebeu jogos do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão.
e vai voltar a receber esse ano novamente. Então, assim, não adianta pensar numa coisa para amanhã, tem que ser uma coisa a longo prazo. E aí a gente vai, quem sabe, poder, daqui uma década, voltar a ver o que o pessoal das antigas mais comenta com a gente, é o clássico Ara-Flu. Não é o clássico Ara-Flu de amador, não, é de profissional, onde lotava o Vasconcelos Montes, onde lotava o Sebastião César, tinha carreata antes do jogo, carreata depois do jogo, chamada de som na cidade toda, torcedor que não conseguia entrar no estádio devido à venda de ingressos que eram esgotadas. Então, assim, Araguari merece ter uma situação como essa. A gente vê Uberlândia, mesmo com toda dificuldade, está sempre disputando. A gente vê Patrocínio, a gente vê Patos de Minas com 2 equipes, Uberaba também disputando, e Araguari, que durante uma década ou 2 recebia Atlético, recebia Cruzeiro, América, hoje está capengando, disputando uma segunda divisão, onde na última edição da segunda divisão fez a sua pior campanha na história. Por 2 vezes seguidas perdeu por 8 para o Uberaba. Mas isso é uma coisa a longo prazo. Eu tenho certeza que para esse ano as coisas não vão ser da forma que foram das últimas vezes, com WO na estreia, que vergonhoso na minha opinião, mas são coisas que acontecem para você aprender. E aí você fazer diferente na próxima situação. Ah, vai subir? Não sei. Mas se continuar o projeto a longo prazo, disputando, uma hora bate campeão, uma hora sobe. Como foi com o Araguari em 93, como foi com o Fluminense em 2011, conseguiu o acesso para o módulo 2, naquele que tinha o Negrete jogando, que tinha o Fred, que tinha alguns outros jogadores da cidade de Araguari. Então, assim, é possível fazer isso. Mas não adianta a gente ficar pensando que vai ser do dia para a noite, porque Araguari, infelizmente, hoje, se você for pedir um patrocínio para um empresário, é mais fácil ele dar para o futebol amador, que é consolidado, do que para o futebol profissional. Dani, a iniciativa privada tomar conta do clube Fluminense, arrendar o clube, um exemplo, a possibilidade de um arrendamento do clube durante um certo período, para que o clube possa se reerguer, ser arrendado igual ali no Corinthians foi arrendado ali pro Arena ali. O pessoal do Mega TJão. Do Mega TJão. Isso, Diego, Thiago, isso. Não seria uma salvação pro clube, não, Dani? Sim, mas aí a gente vai para estádio e para clube, né? Qual que é a necessidade maior? Você revitalizar o estádio? Tudo bem. Mas de que forma você vai recuperar esse dinheiro? Porque ali vai gastar uma nota. Não sei se você lembra, tinha aquela arquibancada do Bosque. Hoje ela já não existe mais. Os muros, os que ainda estão de pé, estão para cair. A entrada principal, ela está interditada. O pessoal que faz caminhada ali no Bosque tem que passar pela rua. Não passa mais pela calçada. Fora os vestiários, os banheiros, o bar, o campo. Então, assim, arquibancada é uma coisa envelhecida. O pessoal não adianta ficar com essa questão, é o estádio não pode ser vendido. Quantas vezes, em quantas situações no Brasil a gente viu isso? O Alício Pena Júnior, que hoje comanda a arbitragem de futebol brasileiro, disse uma vez para mim que um dos estádios mais bonitos do Brasil era o antigo Parque Antártica, do Palmeiras. E houve aquela situação toda. Hoje o Palmeiras tem a arena mais moderna da América Latina, que é o Allianz Parque. Como foi feito? O Palmeiras entra com o terreno, que é uma das áreas mais valiosas de São Paulo, e entra a construtora, constrói o estádio, e durante 30 anos tem a possibilidade de recuperar aquilo ali que investiu. Pode ser uma boa para o Fluminense? Pode ser tanto no estádio quanto no clube. Eu acho mais viável o clube, daquela forma que eu te falei, porque o clube pode trazer uma renda. Como eu te disse, menos de 3% da população é associado do Pica-Pau. E todo mundo tem vontade de ir num clube hoje. Quem não tem piscina em casa, tem vontade. Você tem uma joia num preço bacana, uma ação, você vai atrair as pessoas para comprar essa situação. Então você vai ter uma renda. E no estádio? Você vai ficar vivendo só de futebol amador? Você não consegue. Você vai ficar vivendo de futebol amador de aluguel. E aí você tem o gasto. Você tem o gasto com material, que é rede, com pintura, com quem faz isso para você. Você tem que ter um funcionário. Então tudo isso gera custos. Então, assim, a minha ideia é essa. Não sei se é a ideal, mas, na minha opinião, deveria ser feito dessa forma. Se tem alguém
com capacidade financeira em Araguari para fazer isso? Eu creio que tenha. Mas tem que ver qual que é a vontade dessa pessoa, dessas pessoas. Eu sei que existem propostas tanto para o Parque da Raposa quanto para o estádio. Aí vai do clube definir agora. Certo, Dani. A gente vê essas situações e acaba a gente, que do mesmo tempo também acha lamentável, igual você comentou aí, do Araguari Atlético Clube, que aos poucos foi se reerguendo. Mas em Araguari eu vejo de um certo ponto também, tá melhorando. O Wesley, depois que ele entrou na Secretaria de Esporte, estou vendo um grande desenvolvimento. Mas muitas pessoas ligadas à política só lembram do esporte de Araguari de 4 em 4 anos. A verdade é essa. Isso está sendo diferente. Infelizmente, agora isso está sendo mudado aos poucos. E assim, eu peço também, não sei se há possibilidades, a Secretaria de Esporte, eu lembro que na gestão passada, quando tinha esses rachos, fazia uma limpeza no campo, fazia essa manutenção. Agora, nos gramados. Nos campos da prefeitura, o SESAC. Agora, os particulares, a situação é totalmente diferente. A situação é totalmente diferente. Campo particular, né? Eu lembro que na gestão passada, o ex-secretário Cunha, eu lembro de acompanhar para ter o futebol amador também, né? A pedido da Liga Araguarina de Futebol, fazer a limpeza lá no Fluminense. Não sei, os vereadores, até os nossos próprios deputados, eu sei que eles também podem fazer isso. Não sei agora, né, nesse ano, que é um ano eleitoral, mas vou até conversar com o deputado Raul Belém sobre essa situação também. Quem sabe destinar uma emenda para o clube poder ver se consegue reerguer. Tudo é possível, né, Dani? Não, com certeza. E assim, a gente tem uma cidade aqui que nós temos muitas empresas. Com relação ao futebol profissional, Pedro, tá indiscreto há muito tempo, devido às más administrações nos dois clubes. Então muita gente prefere não investir. Como eu te disse, é mais fácil eu ir ali hoje numa pequena, média ou grande empresa e pedir um apoio para o futebol amador do que para o futebol profissional. Então, sim, culpa, logicamente, do que aconteceu nos anos anteriores. Por exemplo, o Valtinho não tem nada a ver com isso, porque é o cara que tirou o Araguari do buraco, assim, e com muita dificuldade, né? A gente tem que aplaudir isso. Tem os erros dele? Claro que tem, assim como existem erros nos principais clubes do país. Mas eu acho que para o empresariado voltar a ajudar o futebol profissional, essas situações aí, é preciso primeiro mostrar um projeto, e um projeto que já esteja em andamento e venha dando certo. Porque o pessoal já quebrou muito a cara nessa situação, viu, Pedro? E infelizmente, é muito triste a gente ver isso. Porque a gente vê tantas histórias aí do futebol profissional na cidade de Araguari e a gente não pôde vivenciar isso. Eu vivenciei durante muito tempo o Araguari, quase uma década. Mas eu não consegui ver um Araguari Fluminense como é falado. Eu vi um Araguari Fluminense no início da última década, da década passada, onde as duas equipes, depois de muito tempo, voltaram para disputar, voltaram juntas. O Fluminense acabou conseguindo acesso, o Araguari não. No outro ano o Fluminense disputou, caiu de novo e depois disso não veio mais. E aí teve até aquele título de Copa Anvap em 2014, que foi muito importante. Acho que o último grande título do futebol na cidade de Araguari. Certo, Dani. Voltando aqui, teve também campeonato da Superliga de Vôlei B no ginásio poliesportivo de Araguari. Dani, nos fala um pouco mais sobre esse campeonato, quais os times que jogaram, como que foi aí esses jogos aí no ginásio na cidade de Araguari. Olha, nós estamos, tá em andamento a competição, é uma competição muito importante que dá acesso ao principal campeonato de vôlei no país, que é a Superliga A. Araguari, a equipe Café Vasconcelos, Praia Clube, Uberlândia Vôlei, Sada, porque existem essas parcerias para estar montando essas equipes. E Araguari tem um confronto nos próximos sábados, às 19 horas, no ginásio poliesportivo, contra o Araçatuba, 6º colocado. Araguari hoje ocupa a 4ª posição, que daria classificação para a equipe para as semifinais. Então, assim, no primeiro ano de disputa já chegar às semifinais é um grande feito. Mas a equipe mostrou que tem condições, porque já venceu o Minas fora, Minas tradicionalíssimo no vôlei, e venceu na última rodada, no Rio de Janeiro no sábado, o Niterói, o Niterói Vôlei, que até então era o líder da competição. Venceu no Rio de Janeiro por 3-2
e aí se aproximou muito da classificação. Qual a importância desse jogo de sábado? É um confronto direto entre duas equipes que brigam pelo mesmo objetivo, que é a classificação. Então, se a Araguari conseguir um resultado positivo, ela fica muito próxima de chegar às semifinais. Então, assim, eu tive no primeiro jogo, o público não foi assim o esperado, eu até achei que nós teríamos casa cheia. Já no segundo jogo em casa, o ginásio estava com uma capacidade quase totalmente lotado. Já no terceiro confronto em casa, onde a equipe conseguiu a vitória, na terceira ou na quarta rodada que eu estive presente, eu perdi um desses jogos. Mas na quarta rodada, o jogo da quinta-feira, o ginásio estava praticamente cheio. Então, assim, e num dia de semana à noite, eu acho que foi muito bacana essa ideia de trazer o jogo para quinta à noite, porque Araguari, sinceramente, não tem tantos atrativos no meio de semana. E acertou novamente a Secretaria de Esporte, talvez juntamente com a Confederação, né? Porque é ela que marca os jogos. E agora, para sábado, o Araguari enfrenta o Araçatuba e precisa da vitória para se manter ali no topo, entre os 4 melhores, para quem sabe chegar a uma semifinal de competição. E aí é o que você disse, o trabalho que vem sendo realizado pelo Wesley Lucas na Secretaria de Esportes. Eu sempre venho batendo nessa tecla. É um cara que está batalhando pelo esporte. Eu acho que eles viram que o caminho é esse, porque o esporte ficou esquecido em Araguari. A gente tem que ser bem sincero. O esporte não é só o futebol amador, não é só o futebol profissional. E a gente vê acontecendo eventos, como foi do final de semana, o Campeonato Nacional de Xadrez. A gente vê campeonato paralímpico acontecendo na cidade. A gente teve aqui a Seleção Mineira Sub-18 campeã brasileira, se hospedando na cidade, treinando aqui, fazendo a preparação para o campeonato onde a equipe foi campeã. Por mais que a equipe não era da cidade, mas era do estado de Minas, ela fez a sua preparação na cidade de Araguari. Então, assim, vem trazendo algumas coisas que a gente não imaginava. O Wesley Lucas vai comandar o esporte. O Wesley Lucas a gente conhece como vereador, né, fez parte de algumas gestões, mas não no esporte. E aí chega e muda totalmente o que vinha acontecendo nos últimos anos. A última vez, assim, lógico que o Quen fez um trabalho que, assim, até onde ele conseguia fazer, porque a gente pode dizer que o Wesley Lucas é o braço direito do prefeito. Então, assim, ele tem total liberdade para fazer essas situações. E eu acho que o Renato escolheu a pessoa certa para estar lá. Porque é um cara que não pensa em descanso. Ele está a todo momento trabalhando. E não é só para o futebol, é para o vôlei, é para o handebol, é para o basquete, é para o xadrez. Possivelmente nós teremos grandes eventos na cidade de Araguari. Então, assim, muito bacana o que vem acontecendo. E eu que milito no esporte, sou formado em educação física, tô admirado de ver. Não tô aqui para puxar saco de ninguém. Quando eu tiver que criticar, eu vou criticar. Mas, assim, há quanto tempo a gente não via acontecer essas situações em Araguari? Para ser bem sincero, desde a época do Alício. Há quanto tempo tem isso? 14, 15, 16 anos atrás, quando ele foi secretário, até mais tempo do que isso. Quando eu fui estagiário, lá em 2004, nós estamos falando de 18 anos atrás. Depois disso passaram o Quen, o Nenê Ramos, o ex-presidente do Fluminense agora, fugiu aqui a cabeça o nome dele, o Horácio. Então, assim, passaram secretários. Se você juntar todos esses secretários, eles já não fizeram nem a metade do que o Wesley fez em pouco tempo. Então, assim, acertaram na escolha. O Wesley é um cara que está batalhando pelo esporte, de tudo quanto é forma que você imaginar. E espero que dê continuidade nisso, porque acho que escolheram o caminho mais certo, que é o esporte. Volto a repetir, sempre digo isso. Educação e saúde, essa vem em primeiro lugar, realmente. Nós temos que ter isso em primeiro plano. Mas o esporte não poderia ficar em último plano como era nas gestões passadas. O esporte estava esquecido na cidade de Araguari. Quanto tempo o ginásio ficou fechado? 12 anos fechado. Quantas crianças perderam isso? Tem gente que está indo lá agora com 16, 17, 18 anos que não vivenciaram o ginásio. Então foi uma geração perdida. E reabriram, e estão adequando as coisas, estão melhorando para poder receber eventos como esse, do próximo sábado, que é uma Superliga Nacional B. E aí isso pode atrair, Pedro. Você tem hoje a maior empresa da cidade de Araguari sendo o patrocinador master dessa equipe, que é o Café Vasconcelos. Por que não, daqui a um tempo, pensar num time de basquete? Quem imaginaria que o Uberlândia seria campeão sul-americano de basquete alguns anos atrás? Tinha a Unitri por trás.
Então, assim, o futsal, por que não? O futsal já foi campeão mineiro na cidade de Araguari nos anos 80. Por que não? Então, assim, tudo pode acontecer. O handball, a gente ter atletas de alto nível em todas as competições, atletismo, natação, judô, taekwondo, karatê, e isso está acontecendo. Então, assim, eu fico muito satisfeito. Muita gente acha que eu sou só do futebol. Não, eu fico admirado de ver o que está acontecendo. Poderia estar numa situação melhor? Sim, poderia, talvez há 12 anos atrás, alguém que pegou a Secretaria de Esporte tivesse a mesma mentalidade do prefeito Renato e do Wesley Lucas. Certo. Ô, Dani, hoje também tem jogo aí pela Champions, né? PSG e Real Madrid. Qual a sua expectativa para esse jogo? A expectativa é grande. Não sei, né? Já começou o jogo. Se você tiver aí para poder me informar, é um jogo que chama mais atenção nessa fase. Ontem tivemos a classificação do Bayern de Munique, favorito, goleou o austríaco Salzburg, e tivemos a vitória da Inter de Milão sobre o Liverpool, mas quem acabou passando foram os ingleses, o Liverpool, que venceu o jogo da ida por 2-0. Em volume de jogo a Inter foi melhor, mas o eficiente foi o Liverpool, que ficou com a vaga. O jogo de hoje chama bastante atenção, porque reúne o maior vencedor da competição, 13 títulos tem o Real Madrid que é o maior clube da história do futebol mundial, contra o PSG, que sonha com a sua primeira conquista, que tem hoje Mbappé, talvez o principal jogador do futebol mundial, tem Messi, o melhor jogador dos últimos 15 anos, está entre os 3 maiores da história, e tem o Neymar, o melhor jogador brasileiro. Então, assim, do outro lado você tem, como eu disse, o maior vencedor de Champions League, que tem o Vinícius Júnior, que vive um grande momento, que tem o Benzema, que tem Modric, Kroos, que tem um super time também. Então, assim, é um jogo que chama muita atenção. O Real precisa mudar a postura do que foi do primeiro jogo para poder reverter. Primeiro jogo 1-0, gol do Mbappé, e hoje, para poder chegar à sua classificação, vai ter que reverter esse placar. 0-0 é o placar. Tá 0-0. Por enquanto, o PSG vai ficando com a vaga. Certo. Dani, o PSG hoje tem um grande time, né? Neymar, Mbappé e Messi. Di Maria. Tem o melhor goleiro do mundo na última temporada, que é o Donnarumma. Tem o Sérgio Ramos, multicampeão com o Real Madrid. Tem o principal zagueiro da seleção brasileira hoje, o Marquinhos. Fez várias contratações para poder chegar a esse ponto, que é voltar a disputar uma final de Champions League, como foi há 2 anos atrás, e conquistar o título. Porque você passa a ter o Sérgio Ramos, você passa a ter o Messi, que são 2 dos maiores vencedores aí dos últimos tempos de Champions League. Então, assim, eu acho que o PSG está no caminho. É difícil. A gente veio falar do Manchester City, que também criou uma super vantagem, joga hoje 5-0 na ida, bateu na trave também temporada atrás aí para ficar com o título, perdeu pro rival Chelsea, mas são 2 equipes que estão no caminho para poder conseguir o título. Não é fácil vencer essa competição. A primeira fase ela é de grupos, a gente vê times se destacando, depois vem a fase de mata-mata, e aí a camisa começa a pesar. O PSG tem um super time, mas não tem uma camisa que pesa, assim como o City, né? E aí, chega numa hora decisiva como essa, você vai enfrentar o Real Madrid, 13 vezes campeão, num Santiago Bernabéu lotado, e às vezes tem jogador que sente. Não vai ser o caso do Messi. O Messi, uma das suas maiores vítimas é o Real Madrid. Um dos palcos que ele mais gosta de fazer gols é o Santiago Bernabéu. O Neymar também já teve grandes atuações por lá. Então, sim, não acho que isso vai ser o diferencial. Mas, quando você topa uma equipe de uma grandeza como o Real, as coisas não são da mesma forma que topar um Atlético de Madrid, do que um Valência, né? Equipes da Espanha também. Certo. Dani, também teve campeonato de xadrez aí no último final de semana em Araguari. E o que eu tô gostando bastante de ver aqui, Dani, é esse entrosamento de Uberlândia com Araguari. Antigamente uma rincha besta aqui em Araguari. Ainda existe. É bobeira, gente, querer ficar criando essa rincha de Uberlândia e Araguari. Uberlândia tem seu potencial, Araguari tem o dela. E é público notório, não adianta, eu sei que muitas pessoas vão achar ruim da gente estar comentando. Araguari é uma cidade excelente. Amo morar em Araguari, gosto muito de Araguari. Mas, gente, Uberlândia é a segunda cidade maior de Minas. Então, assim, o prefeito está de parabéns, juntamente aí com todas as outras autoridades políticas também aí. Eu acho que isso também, esse crescimento vem aí também nas nossas representatividades aí na esfera estadual e federal. Também deu voz para o município de Araguari.
E Araguari também tem desenvolvido, mas eu estou gostando de ver essa união entre os municípios. É por aí mesmo. Eu acho que tá bacana, e principalmente no esporte. No Praia Clube, esse campeonato de xadrez também. Muito importante isso, né, Dani? Eu não sei se você viu, o prefeito de Uberlândia, o Adelmo, né? Ele fez uma postagem sobre o campeonato de xadrez. Mas ele fez porque o uberlandense, agora esqueci o nome, venceu uma das categorias, acho que é a categoria estudantil. E será que se fosse um araguarino vencendo, ele teria feito a postagem? Acredito que não. Acredito que não seria dessa forma. Mas assim, eu acho que é muito bacana o que tem acontecido. Da categoria estudantil foi um uberlandense que venceu. E da outra categoria foi um rapaz de Blumenau, você vê, de Santa Catarina. Saiu de longe para vir conseguir um título aqui. Então, quer dizer, uma competição que chamou atenção a nível nacional. Ela teve o ano passado e não foi nesse nível. E esse ano já melhorou. Agora você imagina para os próximos 2 anos, e ainda dessa gestão, que na minha opinião ela vai durar ainda mais um tempo. Eu acredito muito pelo trabalho que tem sido feito na cidade de Araguari, a gente ainda vai ver muito tempo. Eu acho que pelo menos mais um mandato o Renato, só se ele não quiser. Então, mas assim, você imagina a próxima edição, pode ser que tenhamos gente até mesmo de outros países vizinhos vindo disputar essa competição. Se eu não me engano, na primeira edição ela foi disputada também no ATC. Não me recordo se ela foi disputada dentro do ginásio poliesportivo, mas dessa vez aconteceu. Então, assim, as coisas vão melhorando e a gente espera que para as próximas edições a gente tenha uma melhora, né? Não quer dizer que foi ruim, eu acho que foi muito bom o nível, de disputa. Nós tivemos um araguarino, acho que na terceira colocação de uma das categorias. É difícil a gente estar gravando o nome, porque eram 2 categorias, foram 6 pessoas que chegaram ao pódio, 3 em cada categoria. É difícil a gente estar tá decorando aí o nome de todo mundo. Mas assim, eu acho que foi muito bacana essa iniciativa aí de tentar trazer pro araguarino outras situações, outros esportes. No caso, por exemplo, o xadrez. Há algum tempo atrás você via falar de xadrez? Você via falar que em algumas das praças da cidade tem os adeptos, mas para competições nessa grandeza, não. Então, assim, eu acho que a gente só tem que parabenizar o que vem acontecendo aí na cidade de Araguari. Correto. Dani, algo que eu não te perguntei que você queira acrescentar? Não, nós falamos aí, acho que basicamente tudo, né? Hoje tem Copa do Brasil, o Vasco da Gama aí, tem muito torcedor na cidade de Araguari, região também, entra em campo. César, né? Max César é vascaíno, minha mãe é vascaína, né? Então, assim, são torcedores aí do Vasco da Gama, e o Vasco tem a difícil missão aí para poder chegar à próxima fase. Não vive um grande momento, perdeu o clássico no último final de semana pro Flamengo, e nós temos o Fluminense, que foi campeão da Taça Guanabara, entrando em campo pela Taça Libertadores de América contra o tradicional Olímpia do Paraguai. Mas o Vasco já é freguês do Flamengo tem muito tempo. Não senhor, no último ano, se não me engano, o Vasco venceu o Flamengo no estadual. O Vasco venceu, né? E houve aquela polêmica no último domingo. Eu até mesmo achei que a bola tinha tocado na mão do jogador do Flamengo, mas não tocou. Depois a gente, analisando de uma forma mais fria, viu que realmente toca na cabeça. Por isso o VAR e a arbitragem decidiram rapidamente em não nem rever o lance, muito menos marcar o penal, mas deixou a torcida vascaína no momento ali muito revoltada. Mas depois disso o pessoal analisou mais friamente. E o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, enfrenta, como eu disse, o Olímpia do Paraguai, joga em casa hoje, precisa fazer o resultado para na próxima semana ir para o Paraguai com mais tranquilidade e chegar à fase de grupos. A gente tem que lembrar que o Olímpia é tricampeão de Libertadores, tem uma camisa pesada, é difícil enfrentar essas equipes paraguaias, principalmente se tratando do Olímpia. O Olímpia que já veio até o Brasil e ganhou uma Libertadores do São Caetano em 2002. Né? E é uma equipe assim que tem o estilo sul-americano de jogo, que vem para o Rio de Janeiro certamente para catimbar, buscar um resultado aí de um empate, até mesmo uma vitória, para ter tranquilidade de decidir em casa. Mas eu acredito muito no trabalho que vem sendo feito pelo Abel Braga, tá pessoal, não é o Abel Ferreira não, Abel Braga, que colocou o Fluminense aí numa rota de vitórias incrível. Há muito tempo que o Fluminense não vivia mais de 10 vitórias seguidas. Isso aconteceu na década passada, quando o Fluminense tinha 99% de chance de cair num brasileiro e acabou que não caiu. Aerolaser, a empresa de aerolevantamento do nosso amigo e comandante Marcos Reis. Mandando aquele forte abraço aí a todos vocês que estão aí nos acompanhando pela live do programa
Cidade em Ação. Lembrando que você pode estar acessando aí o Instagram do programa Cidade em Ação Araguari. Também acesse a TV Cidade de Araguari e também no YouTube Cidade em Ação Araguari. Também mandando aquele forte abraço aí, Dani, acompanhando nós aí também. Dani, mandou uma boa tarde aí pro pessoal aí que também aí, é o Magrão, diretamente lá, como é que é o nome da cidade, Luiz? Jataí, o nosso amigo Magrão aí também nos acompanhando aqui pela TV Cidade. Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, minha mãe Cláudio, Rafael Bittencourt, o Magrão. Tive a oportunidade de ver o trabalho do Magrão quando eu estive na Rádio Vitoriosa, ele tinha um programa dele lá também. Então eu tive a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho fantástico que ele já faz há algum tempo aí. Então mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui na TV Cidade. Correto. Dani, muito obrigado, viu? Até a próxima sexta-feira. Eu que te agradeço, desejar a todos aí uma ótima tarde e já quase início de noite, né? E desejar a todos aí que tenham um excelente final de dia e fiquem todos com Deus. Na sexta-feira a gente vai fazer força para estar aqui novamente. Luiz, roda novamente aí pra gente poder estar encerrando a vinheta aí do Dani, Dui.